que era melhor. Vamos a isso, não é? Muito obrigado. Mais uma vez. Senhora Presidente da Comissão Coordenadora do Congresso Internacional do Bicentenário da Revolução de 1820, professora Miriam Alperne Pereira, Senhor Presidente das Comemorações do Bicentenário do Constitucionalismo Português, professor Guilherme Oliveira Martins, senhoras e senhores deputados, minhas senhoras e meus senhores. A Assembleia da República promove hoje a sessão evocativa da Revolução Liberal de 1820 num formato radicalmente diferente do de outras sessões, em virtude dos constrangimentos com que estamos confrontados na decorrência pandémica da doença Covid-19, uma das maiores crises que já atingiu Portugal, na sua evolução e impacto, que profundas alterações têm causado nas nossas vidas, nos nossos comportamentos, na nossa forma de viver em sociedade e, naturalmente, no funcionamento das nossas instituições. Desde o primeiro momento e ao longo dos últimos meses, o Parlamento português tem procurado responder às exigências da situação, exercendo cabalmente as suas competências legislativa, de fiscalização dos atos do Governo e da Administração, mas não só, e mantendo um leque muito considerável de atividades, naturalmente condicionadas às circunstâncias dos dias que correm. Minhas senhoras e meus senhores, dentre as muitas alterações que a pandemia veio provocar, destaca-se o adiamento para outubro de 2021 do Congresso Internacional do Bicentenário da Revolução de 1820, de cuja Comissão Coordenadora é a Presidente, a professora Miriam Alperne Pereira, cuja presença nesta sessão saúde vivamente e que se associou prontamente à Assembleia da República. O Congresso Internacional, que pretende assinalar a Revolução de 1820 e aprofundar as grandes linhas de interpretação que integram o amplo legado historiográfico deste período da nossa história coletiva, embora adiado um ano, decorrerá ainda no quadro do bicentenário do constitucionalismo português, que se estenderá até 2026, quando se cumprem 50 anos da nossa Carta Fundamental, a nossa atual Constituição. Porque, como bem nos recorda a professora Miriam Alperne Pereira, na sua obra mais recente, sob o signo da Revolução de 1820, Economia e Sociedade, que a Assembleia da República teve a honra de incluir na sua coleção Parlamento, da Revolução de 1820 ficou a lição de coragem do primeiro passo, ficou a independência nacional recuperada e a memória da mais democrática Constituição antes de 1976. Foi precisamente para garantir que esse primeiro passo e outros, antes mesmo do primeiro, fossem lembrados, divulgados, celebrados, que desafiei o professor Guilherme Oliveira Martins para presidir as comemorações parlamentares do Bicentenário do Constitucionalismo Português, sob o lema Celebrar a Liberdade, 200 anos de Constitucionalismo. Com estas comemorações, que iniciamos em 2017, a Assembleia da República tem procurado contribuir para a divulgação pública da atualidade dos ideais liberais, republicanos e democráticos, o que, com o dinamismo e entrega, uma entrega desinteressada, devo referir, do professor Guilherme de Oliveira Martins e o empenho e dedicação dos serviços da Assembleia da República, permitiu que até esta data muitos fossem os eventos e as iniciativas que levamos a efeito. Não querendo ser exaustivo, quero aqui recordar a homenagem a Gomes Freire de Andrade, com a peça Felizmente ao Luar de Tal Monteiro, levada à cena precisamente nesta sala do Senado, a memória musical de João Domingos Bom Tempo, também aqui na sala do Senado, as muitas exposições de que se destacam as alusivas aos 150 anos da abolição da pena de morte ou aos 150 anos da abolição
da escravatura no dito Império Português, ou a evocação do Sinédrio de 22 de janeiro de 1818, que realizámos no Porto, com o apoio da Câmara Municipal, entre um sem número de iniciativas. Ainda muito recentemente, precisamente no dia 24 de agosto, recordámos o papel que assumiram a cidade do Porto e as suas gentes, representando desde há muito a liberdade e a autonomia, por ocasião dos 200 anos da Revolução do 24 de agosto de 1820, essa manhã em que no campo de Santo Ovídio se proclama: não há males que Portugal não sofra, não há sofrimento que nos portugueses não esteja apurado, é necessária uma reforma, mas esta reforma deve guiar-se pela razão e pela justiça, não pela licença. Coadjuvai a ordem, coibi os tumultos, abafai a anarquia, criemos um governo provisório em quem confiemos, ele chame as Cortes, que seja o órgão da nação, e elas preparem uma Constituição que assegure os nossos direitos. Foi este o momento inaugural do movimento que ficaria conhecido como Revolução Liberal, que viria a abrir caminho para a eleição do primeiro Parlamento português, as Cortes Constituintes, cujos trabalhos decorreram entre 24 de janeiro de 1821 e 4 de novembro de 1822, e para a aprovação da primeira Constituição no dia 23 de setembro de 1822. São datas, são figuras, são legados que a Assembleia da República, herdeira da tradição liberal, cujo bicentenário agora celebramos, não podia deixar esquecidos. Minhas senhoras e meus senhores, a fragilidade e a incerteza da Revolução de 1820 e a sua própria curta duração contrastam com a enorme repercussão que veio a ter na história do Portugal contemporâneo. Repercussão que nos anos imediatamente seguintes, com as primeiras Cortes e com a Constituição de 1822, também ela com uma vida efêmera, mas sobretudo na semente que nos deixou os princípios e os valores fundamentais, muitos deles com a mesma atualidade, 200 anos depois. Antes de passar a palavra às distintas personalidades com que tenho a honra de partilhar a mesa, amigos de longa data, por quem tenho muita consideração e estima, permitam-me uma nota final. Enquanto Presidente da Assembleia da República, instituição cujas raízes históricas remontam precisamente a este período, é a minha responsabilidade evocar, invocar mesmo, os valores que representa a tradição constitucionalista. Uma responsabilidade que assumi com gosto e sentido de dever. Mas esta não é uma responsabilidade apenas minha, é de todas e de todos os portugueses, é de todos nós enquanto sociedade. Muito obrigado. Tem a palavra a professora Míriam Alperno Pereira. Sua Excelência, o Presidente da Assembleia da República, professor Dr. Eduardo Ferro Rodrigues. Excelentíssimo Presidente da Comissão dos 200 anos do Constitucionalismo Português e Administrador da Fundação Gulbenkian, professor Dr. Guilherme Oliveira Martins. Agradeço a ambos o interesse e o apoio prestado à realização do Congresso Internacional do Bicentenário da Revolução de 1820. Devo também mencionar o apoio prestado pela Reitoria e pelo CIES do ISTE, assim como dos Centros de História da Faculdade de Letras e da Faculdade de Ciências do ICS e do IHC da UNOVA. Ontem, dia 12 de outubro, deveria ter ocorrido aqui mesmo, nesta sala do Senado, a sessão de abertura deste Congresso, organizada em colaboração com os centros universitários com projetos de investigação nesta área. A nossa preocupação inicial, há 3 anos, ao lançarmos esta iniciativa, residia na carência de novos projetos nesta área. Essa preocupação inicial dissipou-se há cerca de 1 ano com a 150 de comunicações inscritas, cujos títulos e resumos podem ser consultados no nosso site. Foi justamente esse surpreendente afluxo de participantes, cerca de metade estrangeiros, nomeadamente brasileiros e espanhóis, que nos obrigou a adiar por 1 ano a realização deste Congresso devido à pandemia. Contudo, apraz-me constatar que a pandemia não impediu que este bicentenário fosse evocado nos média. Não se repetiu o desinteresse que envolveu o primeiro centenário em 1920.
também um ano difícil devido às sequelas do pós-guerra e da gripe espanhola. Então, para além de discretas evocações locais, apenas encontrei uma comunicação apresentada na sessão comemorativa da Academia das Ciências, uma intervenção muito depreciativa da Revolução Vintista e que faz a apologia de um regime autoritário. Felizmente, hoje, o contexto político é diferente. Vivemos numa democracia consolidada, ainda que não isenta de ameaças. Sinal disso tem sido o interesse dos média na evocação do bicentenário, em colaboração com as instituições universitárias, que veio revelar uma nova geração de estudos sobre esta época. Por sua vez, o empenho da Assembleia da República na sua evocação, em diferentes iniciativas e que teve um momento alto em agosto último, no dia 24, com uma sessão e a inauguração de um site dedicado a este tema, foi um momento essencial. Representa, finalmente, a consagração ao nível mais elevado do Estado do papel da Revolução de 1820 na origem do sistema político liberal em Portugal, o que até agora não sucedera. Onde tem faltado participação é a nível do sistema educativo. Convenhamos que a pandemia tornou extremamente árduo e exigente o trabalho pedagógico, deixando pouco espaço para outras preocupações. Contudo, no momento em que tanto se tem escrito sobre educação e cidadania, faria todo o sentido que este período histórico fosse melhor conhecido pela juventude do nosso país. O conceito de cidadania nasceu com a Revolução de 1820. A Revolução de 1820 insere-se no amplo movimento revolucionário que percorreu a Europa do Sul, de leste a oeste, e o conjunto da América do Sul. Uma aceleração da história parece ter tido lugar nesta época, que Hobsbawm designou tão bem de Era das Revoluções. Assiste-se ao esboroar do mundo, o antigo regime e os impérios latino-americanos, e o nascimento de um outro novo, um futuro em construção, cujas bases se vão lançar. No caso de Portugal, Espanha e Grécia, o combate por um sistema político liberal esteve associado ao movimento de independência nacional. Soberania nacional e cidadania foram o eixo central destas soluções, os alicerces do projeto de uma Constituição política inspirada na matriz da Constituição de Cádiz de 1812. A definição de forma do Governo mediante um texto constitucional está historicamente ligada à queda da monarquia absoluta e à escolha de um modelo liberal. Constituiu o principal projeto revolucionário na Europa do início do século XIX, garantindo o enquadramento indispensável às grandes mudanças societais. Em Lisboa, em junho de 1820, reinava ainda um clima de terror na sequência do quase auto de fé ocorrido em 1817, quando, sob a acusação de defender uma Constituição, o que configurava um crime de lesa majestade, sujeito à pena de morte, Gomes Freire e os seus 11 companheiros foram executados. A escolha do modelo constitucional foi o objetivo principal das Cortes Gerais Extraordinárias reunidas em 21-22, que por isso se autonomearam Cortes Constituintes. Foi no Palácio das Necessidades que sediaram os deputados, pela primeira vez eleitos sem diferenciação por ordens, ultrapassado o primeiro grande debate político sobre o sistema eleitoral. O desejo do rápido regresso do rei era acompanhado de uma enorme incerteza em relação à sua aceitação dos princípios liberais. Por isso, se procedeu à pronta redação das bases da Constituição, concluída em março de 1821. E ainda no Rio de Janeiro, o rei acabou por assinar as bases face à insurreição da população daquela cidade em apoio à Revolução em Portugal. É a Declaração dos Direitos Individuais que introduz as bases da Constituição. A Declaração é um texto fundamental que define os princípios gerais a que o modelo político deve obedecer. Direitos individuais é em si uma expressão revolucionária na época. No antigo regime, vigente até então, o indivíduo não era um sujeito legal, senão como elemento de uma ordem, como a nobreza ou o clero, ou de uma corporação, do artesanato ou do comércio. Os privilégios de cada ordem ou corporação definiam o lugar de cada um na sociedade e a sua relação com o Estado. Os privilégios individuais, concedidos pelo poder real em troca de serviços prestados à coroa, completavam este edifício jurídico. A maior parte da população, camponeses, jornaleiros, aprendizes num ofício ou criados, não tinham qualquer estatuto definido. Constituíam a ralé. As mulheres, no seu conjunto, não tinham estatuto legal por si mesmas,
A sua posição era definida apenas em função da sua inserção familiar. A definição de direitos individuais está associada à emergência de uma nova categoria política, o cidadão. É o cidadão que substitui o conceito de súbdito ligado à dependência política em relação à coroa, tornando-se mal visto o uso dos antigos títulos. Ser cidadão em 1820-22 era novo e inebriante, de tal modo que se tornou habitual colocar a palavra cidadão antes do nome ao assinar uma carta, uma petição ou uma memória dirigida ao Soberano Congresso e a outras instituições. Os dois principais direitos individuais da Declaração de 1820 são a liberdade e a igualdade. Convém ver o que significam nesta época. A liberdade é delimitada pelo direito de cada um fazer o que a lei não proíbe e depende da observância exata da lei. Esta liberdade, definida assim, está estreitamente ligada à segurança individual, que implica a proteção dos direitos pessoais pelo Governo, o que de forma explícita, nesta época, significava que não se seria preso sem culpa formada, garantia até então inexistente. Liberdade de pensamento, liberdade de expressão, é então destacada como um dos mais preciosos direitos do homem. A censura prévia é abolida e neste novo enquadramento surge uma intensa produção da imprensa de natureza política e também de costumes. O jornal, novo instrumento de expressão e de exercício da cidadania, adquire um papel central na vida política e desempenhou nesta época um papel equivalente à rádio e à televisão nos nossos tempos. O próprio regime miguelista utilizaria este novo meio de expressão, transformando-o num mero instrumento de propaganda. O outro dos direitos a destacar é o princípio da igualdade, a igualdade do cidadão perante o Estado. Apesar do seu âmbito jurídico e político, dele decorre também uma ampla dimensão social. Até então, cada corpo social tinha o seu sistema de justiça próprio. A igualdade dos cidadãos perante o Estado significou a abolição dos tribunais privativos de cada ordem ou corporação, a igualdade nos castigos e ainda a abolição de todas as torturas físicas. Outra vertente fundamental deste princípio foi o direito de qualquer cidadão exercer funções públicas, segundo a sua qualificação, o que significava o fim da apropriação privada e hereditária dos cargos públicos até então em vigor. É importante considerar também o direito de petição, que não constituía em si uma novidade. As petições eram uma tradição na relação entre a coroa e a população. Agora, foi a enorme dimensão e intensidade do movimento peticionário que constituiu algo de novo, assim como a designação do destinatário, que era agora o Soberano Congresso, associado ou não à coroa. Este movimento constituiu a mais ampla manifestação de cidadania da população de vários estratos sociais e profissionais de todo o século XIX. Às Cortes afluíram também em número elevado de memórias sobre os mais variados temas oferecidas por cidadãos que queriam contribuir assim para o progresso do país. Procurando dar resposta a este movimento, as Cortes, reunidas para elaborar uma Constituição, acabaram por se debruçar sobre os principais problemas nacionais. A Declaração dos Direitos Individuais, direitos que no texto são também designados por direitos do homem, denota a total exclusão das mulheres. É um traço duradouro da mentalidade da elite e da sociedade 8 e 900ista em Portugal e no resto da Europa. Apesar desta limitação, este texto constitui indiscutivelmente um avanço civilizacional fundamental. De uma só penada, a substituição do sistema de privilégios por direitos individuais destruiu as bases ideológicas e políticas da sociedade do antigo regime. Compreende-se que a nobreza e o clero, com algumas raras exceções, hostilizassem o novo regime político quase desde o seu início. Só um novo sistema político podia garantir os novos direitos individuais, é o que vem fazer a Constituição aprovada em 1822. A Declaração dos Direitos é outra vez retomada como preâmbulo da Constituição. A primeira inovação que quero referir na Constituição é a separação dos três poderes, legislativo, executivo e judicial, hoje usual, apesar de pontuais imprecisões de fronteiras. Na época, estas três funções eram desempenhadas de forma indiferenciada
pelas mesmas instituições. Este princípio genérico, extremamente importante em si, viria a ter consequências fundamentais no delinear de um novo aparelho de Estado. Contudo, a breve vigência da Constituição de 22 adiou por uma década essa reforma administrativa que só viria com a legislação de Mouzinho da Silveira. Mas o primeiro passo foi dado em 1822 e não mais esse princípio será questionado, exceto durante o período do regresso do absolutismo, nomeadamente do período miguelista, e também talvez tenha sido subvertido pelo Estado Novo. Em nome da soberania nacional se fizera a Revolução. A forma de a representar foi uma questão central. Teve duas vertentes, a escolha das instituições, que detêm o poder em nome da soberania nacional, e o âmbito do direito de voto para os representantes nesses órgãos. Aqui residiu a segunda grande inovação, a de uma Assembleia eleita pelo conjunto dos cidadãos, em lugar de cortes com representantes por três corpos sociais. A escolha dos vintistas recaiu sobre o regime da Assembleia Única, a Câmara dos Deputados, à qual foi atribuído amplo poder legislativo, restando à coroa um poder de intervenção reduzido. Ficaria como modelo de um sistema político democrático na memória do liberalismo, o que também se prende com o sistema eleitoral escolhido, em particular o tipo de sufrágio. Saber quem era cidadão, ou seja, quem compunha a nação, era fundamental. Disso dependia o direito de votar. Na Constituição de 1822, a cidadania está condicionada pela nacionalidade. De salientar que os escravos libertos são considerados cidadãos, assim como os estrangeiros naturalizados. Contudo, a associação da religião católica à nação portuguesa, apenas sendo permitida outra religião aos estrangeiros, necessariamente exclui os não-católicos dos direitos de cidadania. Na época, esta exclusão, habitual nos regimes liberais europeus, não seria relevante em Portugal, devido aos efeitos de séculos de perseguição inquisitorial, mas exclui a maioria da população das colónias. E foi um contexto que contribuiu para a prolongada clandestinidade das comunidades de marranos, só descobertas em clima de liberdade religiosa em tempos republicanos. A participação eleitoral estava sujeita a normas das quais aqui apenas destacarei um traço quase único na história do liberalismo oitocentista, o acesso dos analfabetos ao sufrágio, ainda que condicionado, porque se anunciava, curiosamente, que, em tempo futuro, esse direito seria revogado para os que tivessem menos de 17 anos à data da publicação da Constituição, se fossem analfabetos. É uma curiosa restrição que revela a convicção utópica de que a alfabetização se poderia generalizar nos 8 anos seguintes. Apesar disso, o acesso ao direito de voto definido na legislação vintista constitui a forma mais alargada de sufrágio masculino em Portugal até ao 25 de abril. Na posterior legislação eleitoral oitocentista, os analfabetos não teriam direito de voto, excetuado o período de 1878 a 1895. Essa exclusão permaneceu igualmente durante a Primeira República, quando se calculava que apenas cerca de 20% da população podia votar. Como era previsível, em consonância com a Declaração de Direitos, a principal exclusão do exercício dos direitos de cidadania não está sequer explícita. Ela diz respeito à totalidade da população feminina. O indício, contudo, que a questão era equacionada na sociedade portuguesa em 1821-22 foi o facto de ser objeto da insólita proposta de autorizar mulheres com 6 ou mais filhos a votar. Mas, mesmo assim, esta proposta não venceu. O vazio total de referência à exclusão do género feminino, não fossem as mulheres lembrar-se de a contrariar, permanecerá até Carolina Beatriz Ângelo, em 1911, ousar enfrentar esse vazio legal, o que valeria então a explicitar com toda a clareza a sua exclusão. Quase a terminar, quero ainda salientar o caráter inovador do voto secreto, definido nesta altura em Portugal e que permaneceu longo tempo inexistente na maior parte dos países liberais. Concluindo,
Em primeiro lugar, sublinhe-se que a Revolução de 1820 permitiu a recuperação da independência nacional após 12 anos de ocupação estrangeira. Foi uma revolução nacionalista, mas simultaneamente colonialista, opondo-se duramente à independência do Brasil. Em termos mais genéricos, o triênio vintista, apesar da sua curta duração, deixou um notável legado: o princípio de um texto constitucional e de uma Declaração dos Direitos do Homem como base indispensável para o exercício do governo. Isso ficaria até hoje, excetuado o curto período da ditadura miguelista de 1828 a 1833. Embora sem a ênfase resultante de ser um preâmbulo, a Declaração de Direitos ficou integrada no corpo da Carta Constitucional de 1826. No ato adicional de 1852 seria também visível a influência da doutrina vintista. Foi fundamental no reequilíbrio de poderes, com o alargamento do âmbito do poder parlamentar e a alteração do sistema eleitoral. A própria Constituição de 1833, que institucionalizou o Estado Novo, incluiu uma Declaração de Direitos Humanos condicionada e passível de suspensão em qualquer momento, o que, é claro, a tornou num mero instrumento de propaganda política. Muito obrigada pela vossa atenção. Muito obrigado, professora. Tem a palavra o professor Guilherme de Oliveira Martins, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente da Assembleia da República, Sra. Professora Miriam Alpern Pereira, Presidente do Congresso Internacional do Bicentenário da Revolução de 1820. Quero começar por agradecer ao Sr. Presidente da Assembleia da República o honroso convite para poder acompanhar estas celebrações do bicentenário do constitucionalismo português. E, como aliás foi salientado, torna-se indispensável compreender que estas celebrações, e ficou claro na intervenção da Sra. Professora Miriam Alpern Pereira isso mesmo, não são comemorações retrospectivas, são comemorações que pretendemos serem prospectivas. Uma vez que, em 1820, na Revolução que teve lugar em 24 de agosto, abriu-se um novo capítulo na história portuguesa, capítulo que assenta no reconhecimento dos direitos individuais, na separação de poderes e na soberania popular. E isso é irreversível. É facto que a Constituição de 1822 teve uma vida fugaz. Logo em 1823, a Constituição viu-se suspensa. No entanto, é preciso assentar claramente na ideia de que, em 1820, terminou para a história portuguesa a lógica absolutista e a lógica do não reconhecimento dos direitos individuais. É facto que entre 1823 e 1834 não tivemos um regime constitucional. Mas o regime de Dom Miguel foi um regime, desde si, frágil e irreversivelmente marcado pela necessidade da restauração do regime liberal e democrático. Nem todos os acontecimentos históricos têm efeitos imediatos significativos, mas podem produzir resultados profundos no longo prazo. A Revolução Portuguesa de 1820 é um desses exemplos. Não estamos perante um fenómeno instantâneo, mas diante de um processo gradual, em que a sociedade portuguesa se foi emancipando. Lembremos o que sucedeu na cidade do Porto, em 24 de agosto.
perante a ausência da Corte no Rio de Janeiro e a menorização política, económica e social do continente, perante o domínio de facto dos militares britânicos e o erro tremendo pelo perigoso excesso de zelo de Beresford da condenação à morte dos mártires da pátria e da humilhação de Gomes Freire, bem como os ecos da Revolução Espanhola de Cádiz de 1812, do levantamento pernambucano de 1817 e da inaceitável recusa de Fernando VII do juramento da Constituição, em contraste evidente com a posição tomada por Dom João VI quando chegou a Portugal. É preciso, assim, compreender-se que houve um conjunto de fatores que levaram à necessidade deste movimento que se afirma sob a designação que vamos encontrar ao longo do século XIX de regeneração da pátria. A palavra regeneração vai, aliás, ser, como a senhora professora Miriam Alpern acaba de referir, retomada expressamente quando do golpe de 1851 e depois do ato adicional à Carta Constitucional, permitindo introduzir na Carta elementos reconhecedores da cidadania que está lançada, que está definida, mas incompleta na Constituição de 1822. Não é ainda uma cidadania inclusiva aquela que plenamente aqui encontramos, como ficou bastamente referido, mas é uma dinâmica indiscutivelmente lançada e que vai culminar na nossa história política naquilo que propositadamente nós designamos como bicentenário do constitucionalismo, associando claramente a invocação da celebração da liberdade. E a celebração da liberdade faz-se não como realidade abstrata, mas como realidade ligada à emancipação dos cidadãos e das cidadãs. Permitam-me que eu refira aqui dos cidadãos e das cidadãs, uma vez que o impulso que se inicia em 1820 e que se vai reafirmar ao longo da nossa história, designadamente na Constituição de 1911 e hoje na Constituição de 1976, importa referir que o constitucionalismo leva-nos exatamente à afirmação plena, nos dias de hoje, daquilo que é uma afirmação de valores fundamentais da democracia. E permitam-me, naturalmente, que refira alguém a quem este Parlamento tanto deve na história. Falo de Passos Manuel. Há algum tempo, com o Sr. Presidente da Assembleia, tivemos a oportunidade de dar o nome de Passos Manuel à biblioteca desta casa. E a biblioteca desta casa não é outra realidade senão um acervo fundamental da nossa história política. E se falo de Passos Manuel, e se falo dessa figura fundamental, é porque ele mesmo, na sua afirmação, invoca várias vezes e de forma pioneira a expressão democracia e a expressão vocação democrática. Recordamos que outra grande figura da nossa história, Alexandre Herculano, tinha mais resistência relativamente a essa expressão. Mas a verdade é que nós encontramos esse curso extraordinariamente importante que é o de afirmar o constitucionalismo como realidade viva e atual. E realidade que parte exatamente de um caminho
nunca plenamente realizado de afirmação de uma cidadania plena. A sociedade é imperfeita. Não teremos certamente a cidadania que todos desejaríamos, mas não renunciamos a garantir que o caminho que fazemos no aperfeiçoamento das leis, o caminho que fazemos no aperfeiçoamento das instituições, tem como horizonte melhorar sempre e cada vez mais, através de um movimento de emancipação centrado nos direitos e liberdades fundamentais. É a partir desse movimento de emancipação que nós, sem baixar os braços, temos de continuar. É por isso que é, citando António Sérgio, de um patriotismo prospectivo que falamos. Patriotismo que acredita fundamentalmente na força e na importância da cidadania e das instituições. E é por isso que os valores que estão subjacentes à Constituição de 1822, os valores que presidiram essencialmente à Revolução de 1820, estão vivos e nós não os esquecemos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Professora, Sr. Professor. Está encerrada a sessão.